Era para ser uma viagem para as Índias, mas em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral e sua esquadra pisaram em terras desconhecidas. Ou nem tanto assim, um encontro de mundos, culturas e interesses que mudou a história. Mas será que o Brasil foi realmente descoberto por acaso? Ou tudo fazia parte de um plano muito bem calculado? Hoje na história, o verdadeiro contexto do descobrimento do Brasil. No dia 9 de março de 1500, Pedro Álvares Cabral partiu de Lisboa com 13 embarcações, 9 naus, 3 caravelas e um navio de mantimentos. A missão oficial: chegar às Índias, continuar o caminho iniciado por Vasco da Gama e garantir o domínio comercial português no Oceano Índico. Mas a rota escolhida por Cabral surpreendeu. Ele navegou para o oeste, se afastando da costa africana. Hoje, muitos historiadores acreditam que não foi acaso. Com o Tratado de Tordesilhas assinado em 1494, Portugal tinha interesse em confirmar que havia terras no lado ocidental do Atlântico e que essas terras estavam dentro de sua área de influência. A bordo dessas embarcações, a vida era dura. Os marinheiros dormiam no chão ou em redes improvisadas, comiam bolachas duras, peixe salgado e, quando havia sorte, carne seca. A água era racionada e o escorbuto, causado pela falta de vitamina C, fazia muitas vítimas. O convívio era rígido, os capitães tinham autoridade total. Além dos marinheiros, havia padres, soldados, nobres, aprendizes e até africanos escravizados. Era uma viagem de resistência, navegação com base nas estrelas e nos ventos, cheia de incertezas e de objetivos estratégicos. No dia 22 de abril de 1500, a esquadra avistou terra firme, o litoral sul da Bahia. Ali ancoraram na região de Porto Seguro. Foram recebidos por indígenas, provavelmente do tronco tupi, com curiosidade e cordialidade. Homens e mulheres com corpos pintados, arcos nas mãos e forma de vida totalmente diferente da europeia. O contato inicial foi pacífico. Houve trocas de objetos, gestos amigáveis e muita observação. Eram dois mundos se conhecendo pela primeira vez, cada um tentando entender o outro. A esquadra permaneceu ali por cerca de 10 dias. Nesse período, os portugueses exploraram a costa, interagiram com os indígenas e prepararam um relatório detalhado para o rei de Portugal. O destaque é a famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, um documento histórico com mais de 7.000 palavras. Nela, Caminha descreve as paisagens, a flora, a abundância da natureza e, principalmente, os povos nativos. Ele afirma que os indígenas eram fortes, bem proporcionados, andavam nus, com naturalidade, sem vergonha, e isso o impressionava. Ficou surpreso com a generosidade deles. Trocavam penas coloridas, arcos, colares e objetos simples por espelhos, panos e miçangas. Segundo ele, pareciam viver em harmonia com a natureza e seriam de fácil conversão à fé cristã. Pero Vaz de Caminha também descreve as mulheres indígenas como tão formosas que não ficariam atrás das de Lisboa, mostrando o olhar europeu sobre os costumes locais. No dia 26 de abril, foi celebrada a primeira missa em solo brasileiro, presidida pelo Frei Henrique de Coimbra. Os indígenas observavam o ritual com respeito, mesmo sem compreenderem seu significado, e Caminha registrou tudo detalhadamente. Sua carta era mais que uma descrição, era um relatório político, econômico e religioso. Servia para mostrar ao rei Dom Manuel I o valor estratégico e simbólico daquelas terras recém-encontradas. Apesar da importância da parada no Brasil, a missão original da frota seguia. Cabral zarpou novamente rumo às Índias. Mas essa escala foi muito mais do que um acaso geográfico. Era uma jogada política. Portugal sabia da existência dessas terras, ou ao menos suspeitava com bases em relatos anteriores e em mapas náuticos secretos. O que Cabral fez ali foi oficializar, marcar presença, cravar a cruz, rezar a missa e deixar provas irrefutáveis de que aquelas terras pertenciam a Portugal, segundo o Tratado de Tordesilhas. O primeiro contato entre europeus e indígenas foi pacífico. Foi um momento de observação, de troca, de curiosidade mútua. Mas infelizmente, a história que viria depois seria bem mais dura. O chamado descobrimento foi, na verdade, o início de um processo de colonização. Portugal não apenas encontrou o Brasil, mas confirmou, explorou e tomou posse. E você, acredita que Cabral realmente se desviou da rota por acaso? Ou tudo fazia parte de um plano bem executado para garantir o pedaço mais valioso do Novo Mundo? Se curtiu esse vídeo, deixa o like, comenta aqui o que mais chamou a atenção e compartilha com quem precisa entender o que de fato aconteceu em 22 de abril. Nos vemos no próximo vídeo.